Fala galera, tudo bem? Dia 27, tá acabando, hein? Agora a gente vai falar sobre finanças comportamentais. Nesse vídeo aqui eu vou falar de uma forma bem resumida, bem rápido. Por quê? Porque aqui no nosso canal do YouTube, o Eduardo Tavares, que é o cara que gosta bastante desse assunto, apesar de eu também gostar, mas ele manja muito, fez uma série de vídeos falando só sobre finanças comportamentais, está bem mais elaborado, com bastante mais exemplos, ele apresenta os conceitos de uma forma bem legal. Então assim, vou fazer um apanhado geral aqui e rápido e recomendo que vocês vão lá, procurem essa playlist, ou então vou deixar o link dela aqui na descrição para vocês poderem assistir esses vídeos e realmente manjar disso aqui, porque cai na prova e é uma questão quase que dada aí para vocês, se vocês souberem os conceitos, beleza? Vamos lá então. Finanças comportamentais. Antes de falar das finanças comportamentais, a gente precisa saber o que havia, o que tinha antes, né? Então, que era a teoria moderna de finanças, foi desenvolvida lá na década de 50, tá, basicamente, e ela atribuía o investidor a uma pessoa racional, tá? Então tinha uma série de aspectos que são racionais mesmo, mas que depois, né, e aí por isso que vieram as finanças comportamentais, foi verificado que as pessoas não se comportam exatamente assim. Então vamos ver quais eram esses aspectos racionais, depois a gente vai ver quais são aqueles das finanças comportamentais e o que acaba nos influenciando aí e não tomando, às vezes, uma decisão tão boa na parte dos nossos investimentos. Então, primeira coisa, o investidor ele é racional, ele verifica risco e retorno. Lembra que na aula passada eu mostrei um gráfico, quando a gente tem o mesmo nível de risco, eu prefiro aquele que tem um retorno maior. Quando eu tenho o mesmo retorno, eu prefiro aquele que tem um risco menor. Isso falando de uma forma racional. Na prática não acontece tão assim, mas a teoria moderna de finanças levava isso em consideração. O investidor ele era averso a risco, tá? Tinha aversão a risco. Ele não tomava atalhos, então ele de uma certa maneira, ele é diligente. Então ele toma todas as ações necessárias, né? Faz todos os estudos necessários antes de fazer seus investimentos. Ele enxerga o portfólio como um todo, então se ele tinha um portfólio de 10 ações e tem uma que está perdendo e 9 que estão ganhando, ele está achando maravilhoso, porque o portfólio dele como um todo está ganhando, tá? Decisões isentas e racionais. Então aquele negócio não tem viés, não tem uma influência emocional, né? Não tem aquele carinho na decisão. Analisa as informações, tem a ver com o que eu falei agora de não tomar atalhos, ser diligente, tá? E entende probabilidades, tá bom? Só que na década de 70, né, começaram em alguns estudos, muito com o Daniel Kahneman e o Amos Tversky, que foram os caras que começaram a desenvolver essa teoria da perspectiva, que viram que as pessoas nos seus investimentos não se comportavam daquela forma como a teoria moderna de finanças coloca, né? E aí eles chegaram nesses aspectos aqui, que na verdade, por exemplo, o investidor ele não tem aversão a risco, mas ele tem aversão a perdas. E aí colocando um exemplo disso aqui, é aquele caso do apostador que, por exemplo, quando ele vai lá apostar, então já é uma coisa arriscada. E aí quando ele está ganhando, ele não quer apostar mais, então ele acha que tem aversão a risco. Mas quando ele está perdendo, ele coloca mais dinheiro, então ele estava apostando R$10 e ganhando, como ele começa a perder, ele coloca 100 para poder recuperar logo tudo de uma vez. Então não é aversão a risco, mas ele não gosta de perder, tá bom? Então ele continua fazendo a aposta, que é a parte do risco, mas na hora que ele está perdendo, né, aí ele quer colocar mais, então ele não gosta de perder. Decisões irracionais e tendenciosas, né? Então existem algumas decisões que são tomadas, vamos dizer, com um certo carinho, com um certo afeto, e não são feitas daquela forma racional, realmente, com números, tá? Com teoria, com as diligências que precisam ser feitas para que a gente tome as decisões aí nos investimentos. Ele está sujeito a heurísticas, a atalhos. Então, um dos atalhos aí mais fáceis, né, é aquele efeito de manada. Então, tá todo mundo comprando criptomoeda, vou comprar criptomoeda, nem sabe o que é, vai lá, compra criptomoeda. Não quer dizer que não possa comprar, mas tem que ser feita uma análise antes disso, mas aqui a pessoa acaba tomando um atalho. Distorce probabilidades, tá? Aqui um exemplo fora do mercado financeiro, é um que eu sempre gosto de comentar, que quando você tem um grupo de 30 pessoas, a probabilidade de que duas façam aniversário no mesmo dia do ano é de mais de 50%, tá? Então esse aí é um número que normalmente surpreende as pessoas. Então a gente não entende probabilidade, o ser humano não entende probabilidade da forma matemática realmente como ela é concebida, tá bom? Ele segrega portfólio, então naquele caso que eu falei lá, o cara tem um portfólio com 10 ações, 9 estão ganhando e uma está perdendo, ele não está feliz, por quê? Porque tem uma está perdendo, ele quer ganhar nas 10, tá? E a curva de utilidade mais íngreme nas perdas. O que quer dizer isso? Eu coloquei esse desenho aqui, está um pouco pequeno, mas dá para entender.
que é o seguinte: quando uma pessoa ganha R$100, a sensação que ela tem, o valor percebido, é de ganho de R$100 também. Então fica 1 para 1. Mas quando perde R$100, isso tem a ver com a aversão às perdas, né? A sensação, eles calcularam isso, tá, com um número, é de quase 2,25%. Então a sensação é 2,25% não, 2,25 vezes. Então a sensação é de ter perdido R$225, tá bom? Então perder uma determinada quantia de dinheiro dói muito mais do que ganhar essa mesma determinada quantia de dinheiro. E aqui eu quero colocar também mais um aspecto dessa curva para vocês, que foi o que eu coloquei aqui no pontilhado, que é o seguinte: à medida que você vai ganhando, que aquela pessoa vai ganhando dinheiro, a sensação, né, o valor percebido do ganho, ele vai diminuindo. Tá vendo que a inclinação da curva aqui, ela vai diminuindo, ela era bem íngreme aqui no início, né, começa a ganhar, ele está sentindo que está ganhando bastante, mas depois ele começa a meio que ficar acostumado a ganhar, tá? E aí essa sensação aqui, por mais que ele esteja ganhando bastante, o valor percebido não aumenta tanto também. Beleza? Então agora, vamos falar realmente das finanças comportamentais, que estão divididas entre heurísticas e vieses, tá? A heurística, como eu disse para vocês, é um atalho mental. Então é uma forma do nosso cérebro evitar gastar energia, né? Evitar pensar muito e já chegar logo numa conclusão. Isso no nosso mundo de hoje parece que não é desejável, principalmente nos investimentos. Mas pensa num ser humano primitivo, lá na selva africana, tá? Então ele ouvia um rugido, ele não podia parar e refletir: será que é um leão? Será que é um tigre? Será que quer me atacar? Será que vai atacar uma outra presa? Não, ele tinha que simplesmente correr. Então é por isso que a gente tem essa programação mental, mas que já não é mais tão condizente com os dias de hoje, principalmente com os investimentos, tá? A primeira heurística é a heurística da ancoragem. Então quando a pessoa fica presa num número, então ela vê um relatório de um analista, por exemplo, que dá um preço-alvo de uma ação e ela bota aquele preço-alvo na cabeça e não sai antes daquele preço-alvo por nada nesse mundo. Mesmo que já esteja ganhando muito, ou então que esteja perdendo muito, ela falou: não, se o preço-alvo é aquele, eu vou ficar lá e pronto. E às vezes até o próprio analista já reviu a análise da ação, já falou que mudou o preço-alvo, então já recomendou, em vez de estar comprado agora, que já era para sair, já tem recomendação neutra, então recomendação de venda, mas a pessoa ficou presa com aquele número inicial lá, esquece tudo que apareceu depois e fica só presa com aquilo, tá bom? A heurística da representatividade é a heurística do estereótipo, tá? Recorre a um repertório mental para poder tomar a sua decisão. Então, por exemplo, um exemplo que a gente gosta de dar aqui é aquela pessoa, né, que, por exemplo, tem a família toda trabalhou numa mesma empresa e aí ela resolve comprar ações dessa empresa e nem sabe como é que está o desempenho da empresa em si, em termos de saúde financeira. Mas como tem essa afinidade, né, como é que eu vou dizer, essa paixão até, então ela vai e resolve comprar lá, tá bom? E a heurística da disponibilidade é que quando se define a probabilidade de um evento a partir da facilidade com que lembramos de eventos similares. Então isso aqui, 2 exemplos, né? É o do acidente de avião e aquele do assalto, né? Imagina que você está no seu trabalho e uma pessoa fala: acabou de acontecer um assalto ali embaixo. Aí, não, numa rua do lado. Aí você fala: não, e você passava por essa rua para poder voltar para casa. Aí você fala: não, hoje eu não vou passar lá. Mas você nem sabe, por exemplo, a estatística, né, a mancha criminal. Vamos dizer que esse assalto foi mas aquela rua é a rua mais segura do bairro. Mas aconteceu, né? Foi uma coisa fora. Então, em termos estatísticos, racionais, não teria problema nenhum você passar lá depois. Mas a gente fica com esse viés da disponibilidade. Eu estou com essa informação disponível aqui, né? Acabou de ser colocada na minha cabeça de que houve um assalto lá, então não vou passar. Ou do acidente de avião, é o seguinte, que acidentes de avião eles são extremamente raros. Então, em termos estatísticos, o melhor dia para você viajar de avião em termos estatísticos, tá? Seria logo após um acidente, apesar de ser muito triste, é claro, mas logo depois de um acidente acabou de acontecer, então é muito improvável que vai acontecer outro no dia seguinte, falando estatisticamente, tá bom? Mas não, o que acontece na verdade é exatamente o contrário. Então teve um acidente de avião, nos meses subsequentes, semanas subsequentes, muitas pessoas cancelam suas viagens, preferem inclusive tomar outros meios de transporte, como por exemplo o carro, que é muito mais arriscado do que o avião em termos estatísticos, tá bom? E agora os vieses, né? Os vieses eles são um erro comportamental, um erro de decisão que a pessoa toma baseado, né, devido a alguma coisa que tem dentro dela da forma de pensar. Então o primeiro é o viés comportamental do status quo, que a gente pode tomar aqui como a inércia, né? Então, a pessoa está lá falando do mercado financeiro, a pessoa está lá no fundo DIzinho, que agora, né, com a taxa Selic lá embaixo e a inflação ainda começando a subir,
ele está até perdendo dinheiro se a gente considerar a inflação, mas a pessoa não quer sair, né? Não, vai ter trabalho, vou ter que abrir conta numa corretora, não quer, fica aqui, deixa no fundo DI, deixa na poupança, tá bom. Isso aí é bem a materialização do status quo. O desconto hiperbólico, né? E aí eu coloquei aqui as duas frases que podem significar isso. A vida é agora, ou então o YOLO, né? You only live once, você só vive uma vez. Que é você preferir fazer as coisas tudo agora, ou seja, não ter esse planejamento para o futuro. Não, dinheiro é para gastar e passar troco, né? Vou viver agora, não vou guardar, não precisa nada disso, tá? Então é a preferência pelo presente, né? Por fazer as coisas agora, do que ter alguma coisa no futuro, mesmo que ela tenha um rendimento muito bom. Movimento de manada, já dei o exemplo lá de quando tá todo mundo, né, entrando numa moda aí, criptomoedas. Ah, eu quero, todo mundo tá comprando criptomoeda, vou comprar. Ou então tá todo mundo vendendo Petrobras, não aconteceu nada com a empresa, mas por algum motivo, algum dia teve uma queda, todo mundo resolveu vender, mas não saiu nada, não saiu nenhuma notícia, não mudou nada do balanço, da estrutura da empresa, e aí você resolve também só porque tá todo mundo vendendo. Efeito framing. Então isso aqui é a forma como a informação é apresentada, ela muda a decisão da pessoa. E aí aqui também tem uma velha anedota aí, né, que é aquela que o rei contrata um vidente, e aí o vidente fala, seus familiares vão morrer antes de você, aí ele manda matar esse. Aí chega um outro vidente e fala, olha, você vai ter vida mais longa do que a sua família. E aí ele vai, não coroa, né, mas dá um prêmio para esse cara. Ele falou a mesma informação, tá? A informação foi apresentada só de forma diferente, mas é a mesma coisa, ele vai ser o último a morrer da família, tá bom? O excesso de confiança. Então isso aqui no mercado, ele é caracterizado principalmente pelo giro excessivo da carteira, tá? Então a pessoa troca muito, ela acha que sempre acerta, né? Tem uma confiança muito grande, então acaba trocando muito a sua carteira, e isso faz com que tenha custos muito altos. Então normalmente o que acontece é que essa pessoa, quando tem um excesso de confiança, ela consegue às vezes até bater o mercado, mas em termos brutos. Em termos líquidos, quando você desconta os custos, aí você vai ver que ela acaba até perdendo para o mercado, ou então até ficando negativa, tá bom? E o último aqui é o de aversão à perda, né? Como eu já falei lá antes. Então a pessoa não é avessa ao risco, ela entra no risco, como por exemplo um jogo de aposta, mas na hora que começa a perder, ela assume mais risco ainda, então não é aversão a risco, e sim é porque ela não gosta de perder dinheiro. Beleza? Então, pessoal, falei aí bem resumidamente, né, das finanças comportamentais e um pouquinho da teoria moderna de finanças, que é o precursor aí das finanças comportamentais. Recomendo mais uma vez que vocês vão lá na playlist do professor Eduardo Tavares, que ele vai explicar isso aqui tudo de uma forma bem mais detalhada, tá dando mais exemplos e com um pouco mais de conceitos aqui para cada um deles. E a prova cobra isso aqui, tá bom? Então é importante você saber. Vamos dar uma olhada nos exercícios? Primeiro exercício. Qual viés comportamental leva o investidor a manter-se onde está, sem fazer mudanças? Então aqui, pessoal, é aquela questão que ou você sabe ou você não sabe, tá bom? E esse aqui é até um dos mais tranquilos, né? É o status quo. A pessoa fica parada ali na inércia, né? Não sai do lugar, tá bom? Os outros são considerações diferentes, né? O excesso de confiança. Aquele investidor que tem bastante confiança e acaba girando muito a carteira, ficando com custos de transação aí bem altos. Muitas vezes ele ganha na rentabilidade bruta, mas na rentabilidade líquida ele acaba até tendo prejuízo. Ancoragem, quando você tem algum número que te prende, tá? Na tomada de decisão. E o movimento de manada é quando você toma a sua decisão simplesmente porque outras pessoas também estão tomando, tá? Vamos para o próximo. Acertamos, né? Vamos para o próximo, então. José comprou ações de uma siderúrgica que fica na sua cidade natal. Até aí não tem nenhum problema. Sua decisão foi baseada no fato de que seus pais e os pais dos seus amigos trabalhavam na companhia e todos eram bem... Opa, português aqui tá primitivo. Ó, todos eram bem satisfeitos com a empresa. José tomou, mais uma vez o português primitivo aqui, José tomou sua decisão de investimento influenciado pela heurística da... Bom, primeira coisa aqui nas opções, né, tem a letra D com a heurística da infantilidade, que não existe, certo? Então sobraram as outras heurísticas aqui, né, ancoragem, representatividade e disponibilidade. E a primeira coisa que a gente pode falar é o seguinte, não temos aqui nessa situação nenhum número que estava prendendo José a investir nessa companhia, tá? Então já podemos descartar aqui a ancoragem. Ficamos com disponibilidade e representatividade. E aí eu lembro a vocês o que é a disponibilidade. É quando aquela informação está disponível na sua cabeça, né? Lembra lá do exemplo do assalto. Mesmo quando o local onde ocorreu um assalto
é um dos lugares mais seguros da cidade, você resolve não passar por lá simplesmente porque acabou de acontecer e essa informação está bem disponível na sua cabeça. E não é o caso aqui. O que acontece aqui, na verdade, é a representatividade. Por quê? O José meio que romantizou essa siderúrgica, né? Ele romantizou essa companhia pelo que ele tinha lá, né? Pelo que ele viu na sua infância, né? Os seus pais e os pais de seus amigos trabalhando lá e todos bem satisfeitos. Só que uma coisa é você trabalhar numa companhia, outra coisa é você comprar ações dela e se tornar sócio, tá bom? Então, a decisão de investimento simplesmente por essa romantização não tem nenhuma base técnica aí, tá? De análise. Então, ele simplesmente tomou pelo viés, pela heurística da representatividade. Beleza? Vamos ver se está correto. Está correto sim, vamos para a próxima. Seu amigo decidiu investir em um fundo A porque, segundo ele, nos últimos 12 meses, este fundo teve 9 meses de rentabilidade positiva. Por outro lado, ele desconsiderou o fundo B porque, segundo ele, nos últimos 12 meses, este fundo teve 3 meses de rentabilidade negativa. A decisão de investimento do seu amigo foi claramente influenciada pelo viés D. Bom, já podemos excluir também a letra D, porque enganação do relatório de performance não é nenhum viés das finanças comportamentais, tá? O que acontece aqui é o seguinte, ele descartou o fundo A e ele considerou o fundo A para investir e descartou o fundo B, apresentando o que ele acha que são motivos diferentes, por isso que ele tomou decisões diferentes. Mas, na verdade, é a mesma coisa, tá? 9 meses de rentabilidade positiva em 12 meses é a mesma coisa que 3 meses de rentabilidade negativa. Então, assim, ele pegou o mesmo fato e tomou decisões diferentes. Então, a forma como esse fato foi apresentado para ele é que influenciou essa decisão. Sendo que, de uma vez, foi apresentada de uma forma mais positivista, então ele acabou tomando a decisão de comprar as cotas desse fundo, e na outra forma de apresentar foi de uma forma mais negativista. Então ele foi e decidiu não comprar as cotas do fundo B, mas a informação em si era a mesma, tá bom? Então, quando essa forma de apresentar a informação é o que influencia a decisão do investidor, ele está influenciado pelo viés de efeito framing, a letra A. Beleza? Vamos confirmar aqui então. Tá correto. Então, pessoal, finalizamos os exercícios desse dia aqui. Deixo mais uma vez para vocês a recomendação de assistirem essa playlist do professor Eduardo Tavares, onde ele vai um pouco mais a fundo em cada um desses aspectos das finanças comportamentais. Aqui eu passei um pouco superficial, mas já dá para ter uma noção boa aí, né? E se você assistir essa playlist, você vai estar mais preparado ainda para poder chegar lá na prova, encontrar essas questões e acertá-las e estar mais um passo a mais perto de conseguir a sua certificação. Beleza? Qualquer dúvida pode colocar nos comentários, deixa o like no vídeo também. Tá acabando, se segura, se mantém firme aí, que a gente vai chegar no dia 30, já acabamos no dia 27, vejo vocês no dia 28.